Olá, você que nos acompanha pela TV Pantanal e pelo nosso canal no YouTube, assim como nas redes sociais. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Nossa República, o seu espaço de debate sobre os temas que moldam o nosso presente e o nosso futuro. Hoje eu recebo com muita alegria um talento da nova geração do direito brasileiro, o professor Dr. Otávio Venturini, um jovem jurista em destaque. O professor Otávio dedica seus estudos à intrincada relação entre o direito, a publicidade e a comunicação pública. Coautor do livro Publicidade e Comunicação Pública, entre diversos outros títulos relevantes do universo jurídico, ele nos guiará por discussões sobre a autorregulação no mundo da propaganda, os impactos transformadores da inteligência artificial, o perigoso labirinto das fake news e a crescente importância do compliance no ambiente digital da publicidade. Otávio Venturini, seja muito bem-vindo à nossa República. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Caro amigo Mauro Camargo, na verdade, eu que agradeço, já é a minha terceira vez aqui no programa Nossa República, e é sempre um prazer falar com um amigo que eu reputo um dos maiores conhecedores aí do tema do jornalismo e da comunicação pública. Opa, bondade sua. Mas vamos lá, você organizou e é coautor desse livro que eu dei uma geral nele, com velocidade, mas eu fiquei impressionado como ele é relevante, tanto para quem é jornalista, quanto para quem é publicitário, dono de agência e quem trabalha com a comunicação pública, porque tem informações e dicas que são super importantes para quem mexe nessas áreas. Eu recomendo que todo mundo busque o livro, procure ler, porque vai ser de grande valia. É quase uma Bíblia aqui do lado, e ele é uma leitura muito fácil, muito tranquila, né? Tem termos técnicos, é claro, que não tem como escapar disso, mas também não é aquela coisa que ninguém consegue compreender, muito pelo contrário. É uma linguagem contemporânea, simples, e que permite que a gente compreenda perfeitamente as orientações. E eu queria começar perguntando, doutor Otávio, parabéns pelo doutorado, antes de mais nada. Fiquei muito feliz, porque eu sei quanto é difícil essa corrida, né, de fazer 300 coisas ao mesmo tempo, mas bacana, vencida mais uma etapa. Otávio, quais são os principais abismos que a comunicação pública e privada precisa transpor para engajar efetivamente o público na atual paisagem digital, marcada por muita informação, excesso, atenção fragmentada, enfim. Como é que você entende o que é preciso fazer para superar essa barreira? Puxa, mais uma vez agradeço aí, Mauro, pelas palavras generosas. E essa pergunta que você coloca, ela traz um pouco o mote desse livro, né? Que é revisitar os fundamentos práticos e teóricos. Na verdade, é uma obra coletiva aí que foi idealizada por os principais especialistas, né? Tanto no âmbito acadêmico, profissional, da comunicação, da publicidade, da comunicação pública. E o mote é justamente esse, né? A comunicação, com a emergência dos meios digitais, ela trouxe novos desafios. Os principais abismos que eu destacaria, primeiro, uma certa saturação, né? Porque com a evolução do offline para o digital, a gente teve a promessa, a emergência de um novo meio, um novo formato de comunicação que possibilita, por exemplo, o micro-target. Você alcançar uma determinada pessoa que acessou um conteúdo, que fez uma busca no Google, e a partir dali ela passa a receber, por exemplo, anúncios, né? Então, o sujeito foi convidado para participar, foi convidado para uma festa de casamento, faz uma busca de geladeira, no dia seguinte começa a receber um monte de anúncio de geladeira.
E isso, obviamente, gera, por essa padronização, uma saturação, né? Então, um primeiro abismo, eu diria que é a saturação. A gente precisa fugir dessa linguagem, né, padronizada e que entope as nossas caixas de spam, por exemplo, com E que é modelos invasiva também, né? De certa forma, evasiva. ela é invasiva. Aí a gente entra, Mauro, num segundo abismo, né, que é o regulatório. Porque hoje nós temos, desde 2018, aprovada no Brasil a Lei Geral de Proteção de Dados. É uma lei também que se espelha na legislação da União Europeia. Então, de que forma seus dados são coletados? Como é que esses mecanismos de publicidade programática alcança você, sabe o que você consumiu? Quer dizer, foi respeitado os parâmetros legais, a transparência, a finalidade? E eu diria também que um terceiro abismo ou cuidado, tanto no âmbito da comunicação pública quanto no âmbito da comunicação privada, é a reputação, é o brand safety. Quer dizer, onde você veicula, em que blog, em que site, esse blog é um blog que, por exemplo, propaga fake news, você utiliza um influenciador digital que, enfim, que divulga mensagens falsas, por exemplo, que tem problemas reputacionais. Então, a gente tem, primeiro, um certo excesso, uma saturação por essas mensagens padronizadas. É preciso ser criativo, é preciso se utilizar as novas capacidades que os meios digitais, a linguagem digital oferece, mas ainda vamos continuar a depender da criatividade humana, o desafio regulatório, né? E, por fim, também a questão reputacional da marca, ou mesmo da comunicação pública. E, Otávio, a gente estava falando dessa característica de ser muito invasivo esse marketing, ele chegar sem você pedir que ele chegue. Ele chega principalmente através das redes sociais, não é tanto nem pelo e-mail, embora as empresas que anunciam tenham os nossos e-mails, porque Celulares, né? mas tem celular, enfim, e chega mesmo. Hoje tem um processo de invasão nesse sentido também no WhatsApp. Tem a história do metaverso, né? Porque você está conversando, você não precisa escrever, não precisa pesquisar, basta você conversar com alguém sobre determinado produto ou sobre determinada necessidade para que o Instagram, o Facebook passe a mostrar para você aquele. Então, isso significa que a sua privacidade ela é bem relativa nesses tempos tecnológicos, né? Sem dúvida. E um dos problemas que mesmo com o avanço da legislação de proteção de dados e privacidade, na prática, ainda a gente não testemunhou um avanço significativo das práticas, é a transparência, né? Porque muitas vezes, nessas grandes redes sociais, quando você dá um aceite, o seu consentimento para compartilhamento dos seus dados, esses termos são extremamente extensos, não fica claro qual é o tipo de coleta de dados, por exemplo, se tem uma escuta ativa de voz, então numa conversa que você faz, né, o que daquilo eventualmente pode ser coletado, né, e isso... E se pode, né? Se pode, né, e ainda mais agora com esses novos mecanismos de IA generativa, a tendência é que a gente converse cada vez mais com os dispositivos, né, isso já era uma prática para quem tem, por exemplo, um Alexa em casa, né? Mas agora com esses modelos avançados de linguagem, de chatbox, que vem com a evolução da IA generativa, a tendência é que, né, muitas pessoas compartilhem questões pessoais e tudo mais. E esses termos, essa transparência, ainda ela não se tornou efetiva, né? Porque ela tem que ser... Você tem que ter transparência e as informações e a tua decisão tem que ser livre, manifesta e informada. Então, você tem que ter a liberdade de optar o que você vai compartilhar. Ela tem que ser informada também, né? Os termos de uso, eles têm que trazer um detalhamento, mas tem que ser um detalhamento claro, objetivo, não como uma bula de medicamento de letras miúdas
e gigantes que muitas vezes a gente sequer se dá conta do que tem ali. Pois é, eu queria saber o seguinte, na sua avaliação, de que maneira essa instantaneidade da internet e, e essa natureza efêmera das interações online, como elas impactam na construção de narrativas consistentes e na consolidação da credibilidade, tanto para instituições públicas como para empresas privadas. Por que da pergunta? Hoje a gente verifica, e você acompanha isso, que nós temos muita narrativa falsa, muita fake news, muito golpe. A internet virou um campo de batalha. Você separar o joio do trigo, separar aquilo que é correto, honesto, eficiente, daquilo que é golpe, daquilo que é falsificado. Porque hoje se falsifica tudo, né? Se falsifica um documento público e se coloca lá como se fosse algo absolutamente verdadeiro. De que maneira o direito, a legislação pode ajudar o consumidor, o internauta, a se prevenir ou se defender de situações como essa? Muito pertinente a sua questão, Mauro. E, assim, primeiro entendendo as causas, né? Acho que o primeiro passo é compreender essa evolução na forma de comunicação. Até poucos anos, a gente conhecia a comunicação offline, e que ganhou muita força com a emergência desses meios de comunicação em massa, como o rádio e a televisão. Mas era um formato muito distinto, né? Era um formato que você tinha o emissor e, de outro lado, né, o telespectador, o ouvinte, mas muito numa condição de passividade. Ele era um mero receptor daquela mensagem. Com a emergência da internet, sobretudo das redes sociais, a gente tem um cenário completamente distinto, em que o receptor ele também reage, né? Ele pode deixar ali seus comentários. E também depois você tem, em tese, né, a princípio, uma pulverização dos emissores, né? Todo mundo se torna emissor, todo mundo se torna receptor. E, obviamente, daí decorrem alguns problemas, né? Então, as redes sociais se revelou um lugar propício para polarizações, para extremismos, né? Até porque a gente, quando fala de economia de atenção, é preciso reter a atenção das pessoas. O extremo, né? O discurso de ódio, ele retém muita atenção. Então, tudo isso somado, né? Nós temos um contexto de muita polarização, de vieses. Então, para manter tua atenção numa plataforma de vídeo, você procura um conteúdo, né, de um determinado posicionamento, você vai receber cada vez mais um conteúdo naquele sentido. Então, a sociedade vai se dividindo cada vez mais, vai se polarizando. É nesse contexto que você tem a emergência de grupos que monetizam em cima disso, né, estrategicamente, muitas vezes trabalhando com notícias falsas, é o que a gente pode denominar como milícias digitais, e você acaba, ao fim e ao cabo, minando a própria integridade do sistema informacional. Que tipo de solução o direito ele apresenta para isso? A gente já tem algumas, né, aqui no contexto brasileiro, algumas legislações que enfrentam algumas questões. Uma que eu já mencionei, que é a legislação de proteção de dados, que cuida da nossa privacidade, como os nossos dados são coletados, segmentados por essas redes sociais, os anúncios são direcionados, mas com base em dados pessoais, né, opções pessoais, que tipo de clique você dá, tudo isso precisa ser feito de acordo com a legislação. Antes mesmo da Lei de Proteção de Dados, a gente tinha o Marco Civil da internet, que, por exemplo, abordava a neutralidade das redes, ali cuidando da infraestrutura, o espaço cedido a essas plataformas. Mas o que é importante? É preciso avançar. Avançar em termos de boas práticas, em termos de legislação. Por exemplo, ainda a gente não tem uma legislação própria e uma consolidação de boas práticas para a questão dos influenciadores digitais.
Que tipo de responsabilidade cabe a um influenciador? Quando ele faz, por exemplo, uma publicidade oculta, a gente tem a legislação no Código de Defesa do Consumidor, mas os órgãos de controle ainda eles não estão bem aparelhados para esse perfil específico. Outra coisa, e isso tem sido objeto de decisões do Supremo Tribunal Federal e também de projetos de lei. Qual é a responsabilidade específica das redes sociais pela moderação dos conteúdos? Então, um conteúdo extremado, de ódio, qual é a responsabilidade dela? De moderar isso e excluir esses conteúdos. Isso fica a depender de uma decisão judicial ou elas são responsáveis por fazer essa moderação? Eu entendo assim, que as redes sociais elas devem ter uma responsabilidade objetiva, ativa em relação a essa moderação, porque elas monetizam em cima da atenção das pessoas que divulgam ali, divulgam seus vídeos ali, seus conteúdos, e outras pessoas têm, portanto, a atenção destacada naquela rede, e ali, por exemplo, é oferecido anúncios e publicidades. Então, é todo um ecossistema que gera recursos. Se a gente comparar, por exemplo, com a mídia online, as televisões, as rádios, elas têm responsabilidade clara, até porque vem de uma concessão do Estado, de fazer essa moderação. Então, também tem essa linha de responsabilização da moderação. Depois, também a gente pode falar, isso dialoga a moderação com a temática das fake news, tá? Fake news, discurso de ódio. E depois a gente tem também uma legislação que vai comunicar com isso, que é a regulação da inteligência artificial. Eu vou pedir para a gente interromper um pouquinho, para eu chamar um comercial, e a gente retoma esse assunto, ainda sob a perspectiva da responsabilidade das plataformas e da credibilidade da internet. E nós vamos ter oportunidade de falar mais tarde sobre inteligência artificial, que é um assunto super importante, super atual, mas eu queria pedir essa licencinha para a gente chamar o intervalo e voltar num instante. Então, agora, um recado muito sério para você. O governo de Mato Grosso adotou tolerância zero contra as facções criminosas. E para reforçar essa luta, acaba de lançar o Disque Extorsão, um canal de denúncia sigiloso e seguro. Se você está sendo ameaçado, sofrendo extorsão ou conhece alguém nessa situação, ligue 181 e denuncie. Eu vou repetir para você anotar. Disque Extorsão 181. Sua identidade será preservada. Então, pode ligar sem medo. O crime organizado só cresce quando ninguém denuncia. Mas agora você tem uma ferramenta direta para combater isso. Além do telefone, você também pode acessar o site da Secretaria de Segurança Pública, cesp.mt.gov.br, e denunciar em total segurança. Não fique calado. Sua denúncia pode salvar vidas e impedir que o crime avance na sua cidade e no seu bairro. O governo de Mato Grosso está do seu lado nessa luta. Disque 181 e denuncie. Não sai daí que eu volto num instante só. Professor, é chique demais, né? Pô, professor, dá aula de direito, é doutor, é uma maravilha. Eu fico super orgulhoso da gente ter essa relação de amizade que a gente tem, e é uma amizade que surge exatamente da profissão, né? Da profissão de cada um, né? Profissões diferentes, mas que convergem para o interesse. Você falava, em síntese, sobre o problema da credibilidade, da ausência, em outras palavras, da ausência de uma regulamentação das plataformas, das chamadas Big Techs, porque isso é um problema sério, né? Veja, o rádio, a televisão, como você bem sabe, as agências, elas respondem civil e criminalmente por aquilo que publicam, por aquilo que veiculam. Elas têm uma responsabilidade direta, inclusive de serem passíveis de indenizar eventuais prejuízos causados, enfim.
porque existe uma legislação que obriga com que o jornalista escreva o que é verdadeiro, né? Que o jornal, ou a TV, ou a rádio publique aquilo que é verdadeiro e que os comerciais sejam também têm regras éticas para serem seguidas, sob pena de responderem, né? Aliás, na publicidade tem a tal da autorregulação, que as próprias agências elas impõem limites éticos entre elas, de maneira que isso não afete o consumidor. Isso não acontece na internet. Internet é terra de ninguém, vamos traduzir para o popular. Qualquer pessoa, bem ou mal intencionada, ela publica o que ela bem entender, ela reproduz aquilo que ela acredita, mesmo que seja uma grande mentira, mesmo que vá induzir pessoas ao erro, né? E aí vou citar o caso das vacinas. Muita gente propagou a ideia de que as vacinas provocam o Covid, ou agravam, ou que ninguém deve se vacinar. Essa campanha, em determinado momento, foi muito forte nas redes sociais, porque as pessoas ficaram achando que aquilo era verdade e disseminando uma informação absolutamente mentirosa e grave, né? O Brasil, entre os países do mundo, é o país mais avançado em termos de vacina, né? Que tem uma condição destacada no cenário mundial e com os melhores resultados possíveis. Então, eu estou pegando esse exemplo, que são as duas coisas. A questão da responsabilidade que deveriam ter as plataformas por exibirem fake news, discurso de ódio, por exibirem, enfim, mentiras que prejudicam as pessoas, que às vezes até podem levar pessoas a óbito. Quem não se lembra daquela campanha feita de maneira oficial, né, ou oficiosa por políticos com relação a remédios para a Covid, né? Se pegava a ivermectina, um remédio que é para parasita, como uma salvação contra uma coisa absolutamente mentirosa, sem nenhuma base científica, mas como uma forma só de criar uma polêmica, enfim. Eu queria que você se manifestasse exatamente sobre isso, sobre a regulamentação, seguindo a sua linha de raciocínio, sobre a regulamentação das Big Techs e sobre como é que a legislação precisa tratar disso e a urgência disso. O que está ficando claro aqui na nossa conversa, Mauro, é que esse é um problema extremamente complexo e você não tem uma única bala de prata em termos de regulação. Então, existem vários aspectos que precisam ser regulados aí, e muitas vezes por legislações distintas. Um problema é a privacidade de nossos dados, porque se trata de uma comunicação em meio digital. Outra questão é justamente a moderação, a responsabilidade pela moderação desse conteúdo, das redes sociais, né, que, por exemplo, aceitam que um conteúdo extremado ou de fake news seja propagado. Outro problema também é no desenvolvimento desses algoritmos, que envolve aí mecanismos de inteligência artificial, né, que automatizam o disparo desses conteúdos ou que geram conteúdo falsos, como o deepfake, por exemplo. Então, a legislação, o legislador tem que olhar para esse problema, que é um problema complexo, e endereçar ponto a ponto. Além disso, uma questão que você mencionou que me parece fundamental é que a gente depende de vários atores, né? Então, nós temos aí o papel da autorregulação de entidades, por exemplo, como o CONAR, que vai cuidar do conteúdo publicitário e que tem lá os seus comitês de éticas e que julgam esses casos. Quer dizer, é um órgão, é uma associação privada, mas que tem um papel de autorregulação fundamental. Nós temos os órgãos de controle, os órgãos, por exemplo, um PROCON, uma SENACOM, o próprio Ministério Público também, com ações civis públicas, e nós temos os papéis dos players, né? O jornalismo é fundamental na verificação dos fatos,
né? É necessário formar uma rede colaborativa com todos esses players, esses atores, para que se possa manter a integridade do sistema informacional. Porque pior do que um determinado indivíduo que recebe um conteúdo falso e ali acaba divulgando, são essas organizações que são verdadeiras organizações criminosas que propagam e desenvolvem fake news com interesses políticos, com interesses de monetizar. E o tema da vacina, para concluir aqui, Mauro, ele coloca em questão as fake news em relação à publicidade de utilidade pública. Isso é mais grave ainda do que uma fake news genérica sobre a vida de alguém, etc., o que já é péssimo. Mas quando a gente utiliza a fake news para combater uma política pública, isso traz dano ao erário, que você tem o dispêndio aí para a compra de vacinas, você traz dano à coletividade, né? As pessoas se deixam de vacinar, quer dizer, o SUS é uma conquista nacional, e o que a gente verifica é que essas informações falsas prejudicam, né, a própria coletividade e o interesse público. Então é um problema complexo, exige medidas normativas, né, leis que enfrentem aspectos distintos, exige autorregulação, o papel da autorregulação é fundamental, e a atuação de diversos atores. Né? Sem essa atuação conjunta, o problema dificilmente vai ser enfrentado de maneira adequada. Nós falávamos aí, você citou a questão dos influenciadores digitais, que são aquelas pessoas que, ou por impulsionamento, ou pela forma com que se comunicam, ou pelos seus conteúdos, acabam tendo uma grande audiência. Né? Existe influenciador aí com 20, 30 milhões de pessoas que são seus seguidores, e que assistem, compartilham, enfim. E a gente vê, você citou assim, essa necessidade de você está falando sobre o aspecto da publicidade, né? Que é aquele que faz o que a gente em televisão, no rádio, o apresentador, a gente chama de merchandising, né? Que é anunciar um produto ou falar das qualidades de um determinado produto sob remuneração, e aí fica muito evidente que é uma publicidade, né, dentro do conteúdo editorial. Mas o merchan, quando é no rádio e na televisão, é absolutamente passível de punição sob qualquer tipo de ilegalidade. Né? Existe essa proteção já da própria legislação. Mas na internet, não. E isso se propaga rápido demais, né, Otávio? Que é essa coisa do influenciador, principalmente esse que tem um grande público, quando ele fala uma coisa, parece que essas pessoas que o seguem, elas denotam para ele uma enorme credibilidade, né? Acreditam a ele uma enorme credibilidade. E aí, qualquer deslize, você está sujeito a cometer um prejuízo como esse contra a saúde pública, o que aconteceu muito na época da pandemia, né? De gente que tinha muita audiência entrando, fazendo o discurso da cloroquina, o discurso da medicina, né? E levando muita gente à morte. Não é à toa que tivemos mais de 700 mil mortes na época da pandemia. E esses influenciadores, você já falava, ele também não tem regulamentação alguma, né? Nem ética, nem profissional, nem jurídica. É como uma pessoa comum que fale qualquer coisa. Pode até ser responsabilizado, mas é um processo, né? É uma situação completamente diferente. O estrago já vai ter sido feito. Esse ponto é fundamental, Mauro. Eu vejo dois aspectos nessa temática dos influenciadores que precisam ser tratados com muito cuidado. Primeiro ponto, e que já tem previsão no próprio Código de Defesa do Consumidor, é a questão da publicidade oculta. Toda pessoa, todo cidadão tem direito a saber, né, que se trata de uma publicidade. Isso tem que ser explicitado, né? É uma forma de transparência. E nessa linguagem dos influenciadores, isso nem sempre está claro. Né?
Então, por exemplo, aí o CONAR tem uma atuação fundamental, né? O CONAR que, inclusive, tem um código de autorregulação voltado à atividade dos influenciadores. Mas há um problema ainda mais grave, que é a publicidade de produtos e serviços ilícitos. Então, a gente tem, por exemplo, agora essa questão das apostas, né, dos joguinhos, que são proibidos, e influenciadores que fazem fortunas, que ganham uma porcentagem ali, muitas vezes em cima de grupos de vulneráveis, né? Você tem crianças, idosos também, pessoas adictas em jogos. Então, esse é um problema gravíssimo. É muito difícil você ter o controle dessa atividade, porque o que é influenciador? De repente, o sujeito ali tem seus 20 mil seguidores, começa a fazer publicidade de produtos ilícitos. Então, é preciso desenvolver capacidades para ter uma fiscalização sobre isso, um acompanhamento, medidas punitivas, né? Por vezes, essa autorregulação faz uma divulgação. Quando o influenciador tem um certo renome, ele tem uma preocupação, né, de ter exposta ali uma publicidade ilegal que fez, né, uma questão reputacional. Mas a gente tem uma rede muito pulverizada de pequenos influenciadores e que é preciso desenvolver mecanismos de fiscalização e regulação do tema. É verdade. Olha, eu vou chamar mais um comercial e a gente tem muita coisa para falar nesse assunto, né? Eu fiz um roteiro aqui, basicamente 32 perguntas, e nós só conseguimos falar sobre umas 4 ou 5, né? Aí você então, me convida para os próximos programas. Não, primeiro eu vou te mandar as questões, vou pedir para você responder, porque eu quero publicar, porque eu acho que são questões importantes, que eu quero publicar no site do Nossa República. Eu acho que é uma forma da gente alimentar essa discussão. Mas eu volto num instante só e nós vamos falar um pouquinho sobre a questão eleitoral, as fake news, as milícias políticas, né? Tem uma proposta de regulação lá no TSE sobre essa questão das eleições, e eu queria ver como é que você avalia essas iniciativas, tá bom? Hoje precisamos conversar sobre algo muito sério e que exige nossa atenção imediata. Os hospitais do nosso estado estão lotados e vidas estão sendo perdidas por conta do mosquito transmissor da dengue e chikungunya. Mas juntos podemos mudar essa história. A solução para esse problema grave está em nossas próprias mãos. Por isso, é hora de agir. Retire água parada de vasos de plantas, garrafas, pneus e outros objetos. Mantenha lixeiras, caixas d'água, piscinas cobertas e, por fim, limpe calhas e os entulhos do quintal. Essas atitudes salvam vidas. Então, vamos juntos proteger nosso povo. E lembre-se, se você ou alguém próximo sentir febre alta, dores no corpo ou perceber manchas na pele, procure imediatamente uma unidade de saúde. Onde existe cuidado e consciência, o perigo não se cria. Governo de Mato Grosso. Não saia daí, que eu volto num instante só. A gente falava um pouquinho, eu queria voltar a falar sobre a inteligência artificial e o uso da inteligência artificial e das milícias digitais para distorcer informações, para criar fatos que influenciam, inclusive, no processo eleitoral, que difamam um candidato ou que enaltece um bandido candidato. Nós temos uma série de situações aí que precisam ser esclarecidas, né? Até o grande problema que eu vejo assim, é a credibilidade. Né? Por que os jornais, o jornal impresso, até hoje, se mantém vivo? Na minha opinião, é porque tem credibilidade. Né? O que é noticiado está escrito, e o que está escrito é passível de punição caso não esteja correto. É diferente da internet, que, em tese, a gente poderia usar a mesma legislação vigente,
mas existe sempre muita janela, né, Otávio? Então, eu queria saber o seguinte, quer dizer, como é que o uso da inteligência artificial, o tal do deepfake, que é um negócio gravíssimo, né, que eu queria que você explicasse para quem nos assiste, e qual o risco que isso gera para a integridade de um processo eleitoral, por exemplo. Pois é, Mauro, e pegando um gancho um pouco na tua fala, né, uma coisa é o trabalho jornalístico, né, uma emissora e um profissional, né, um jornalista, ele passa 5 anos ali num banco de uma faculdade, ele se forma, ele tem todo um preparo, ele tem que observar um código ético, né, e também as emissoras, elas não é meramente opinativo, né, mas tem essa capacidade de cobertura dos fatos, de um acontecimento. E isso fica muito, muito mais difícil, né, nesse ambiente pulverizado, muitas vezes opinativo da internet. A inteligência artificial, sem dúvida nenhuma, é um componente que traz mais dificuldade de controle, né? Obviamente ela traz benefícios, mas ela tem várias aplicações. Uma aplicação é na automatização da distribuição desse conteúdo. E a outra aplicação é produção de conteúdo falso. Então a questão da deepfake, né? Você cria um vídeo falso, né, ali com a imagem de uma pessoa, né? Deep vem de profundo e fake de falso, e você jura que é a pessoa que está cometendo, por exemplo, uma irregularidade, um ato ilícito. A distinção de um vídeo falso para um vídeo real está se tornando cada vez mais difícil, né? Antigamente a gente conseguia perceber com clareza, porque eram vídeos grosseiros. Mas ao se tornar cada vez mais difícil, a gente vai ter um problema, porque nós estamos acostumados a acreditar em imagens, né? Numa foto, num vídeo. Eu me lembro que há 20 anos atrás existiam aquelas plaquinhas, né? Sorria, você está sendo filmado. Quando começou a se colocar essas câmeras de vigilância. E as imagens, os vídeos servem até mesmo como meio de prova nos processos judiciais. Como é que isso vai ficar no futuro? Então vai ser necessário um novo letramento, a gente vai precisar desenvolver esse senso crítico nas pessoas. Só que tem uma geração aí que está acostumada com isso. O impacto pode ser devastador numa eleição, né? Imagina, né, de repente, aí numa eleição envolvendo uma prefeitura ou mesmo um governo, faltando um dia para a votação, você tem esse disparo em massa de um vídeo fake. Então, isso vai demandar uma resposta efetiva em termos de legislação, em termos de ação de controle. É um novo paradigma aí que a inteligência artificial traz. E eu queria pegar essa ideia do deepfake. As pessoas, eu tenho certeza que muita gente já viu ou já assistiu esses vídeos, de personalidades públicas importantes, como o ministro da Fazenda, o Haddad, ou o Ratinho, e outras personalidades, informando que as pessoas têm direito a receber uma determinada quantia em dinheiro, que era só digitar o CPF, enfim. O que quer dizer, e quem tem um pouco de experiência, de vivência com vídeo, percebe ainda a deepfake, mas você tem razão. Cada vez fica mais difícil de identificar, dada a perfeição com que a inteligência artificial produz, executa aquilo que o bandido atrás do computador pede. Então, isso traz enormes prejuízos. Qual que seria o objetivo de vender essa ideia de que tinha? Primeiro, político, no sentido de produzir um desgaste para o governo de plantão. Segundo, pode ter um objetivo ainda mais grave, que é de estimular o uso do canal de internet em cima da Caixa Econômica, por exemplo, né, ou do gov.br, de uma maneira a favorecer o acesso de hackers nesse sistema. Né? Então, enfim, tem uma série de situações. Golpes financeiros. Muito, muito. Aí aparece um intermediário, faz contato com a pessoa,
que assistiu, que mandou, botou seus dados ali naquele anúncio. Olha, aqui tal, estamos com um problema, mas você pode passar a sua conta no banco, isso, nós vamos, ou deposita uma conta para a gente saber que é verdadeiramente sua, né? E você vai receber o dinheiro. Quer dizer, tem golpes de toda a natureza. Você não acha que já passou da hora de ter um regramento mais rigoroso, tal qual é o regramento da vida real? Quer dizer, que o mundo virtual tenha... A gente está vendo aí o STF passando uma enorme dificuldade para condenar pessoas que cometeram crimes reais, né, mas que têm um apoio virtual, tem toda uma campanha, temos aí uma campanha de anistia bancada pelas mesmas figuras que lá atrás provocaram, por exemplo, mortes durante a Covid-19. Então, a gente vê isso e não, parece que não há punição, não há um meio de cessar. Como é que você vê isso? Eu estou de pleno acordo, Mauro, e uma expressão que você utilizou, né? A internet, ela não pode ser terra de ninguém, uma terra sem lei. E não pode cada vez mais, porque se a gente parar para pensar, essa divisão entre mundo virtual e mundo real, ela está cada vez mais tênue, né, esfumaçada. Então, todo pequeno negócio hoje tem a sua página ali na rede social. A gente vive essa vida mista, né? Então, os problemas que acontecem nas redes sociais impactam nossa vida real. Nossa vida real impacta as redes sociais. E isso demanda a atuação não apenas do judiciário, como a gente tem visto no Brasil, mas do próprio legislador. E nessa linha, existem algumas iniciativas interessantes. Então, você mencionou a regulação do TSE, a resolução do TSE, né? O TSE que administra as eleições no Brasil, ele aprovou nas eleições municipais de 2014 algumas resoluções voltadas ao tema. E isso para o aspecto eleitoral, né? O uso da fake news, da inteligência artificial como ferramenta para fake news. Dentre as medidas interessantes, se você me permite mencionar, o que eles definiram? Proibição de uso de deepfake, né? Então nenhum candidato pode utilizar deepfake. Depois, uma restrição de uso de inteligência artificial para chatbox, simulando uma conversa com um candidato. Então eu crio ali um chatbox dizendo que eu sou o candidato tal, interagindo com as pessoas. Toda vez que for utilizar a inteligência artificial, tem que identificar, tem que ter a transparência. Esse também é um princípio que a gente tem visto, né? A questão é dosar isso, mas em eleição faz todo sentido. Então, assim, existem soluções, medidas colocadas à mesa, né? Possíveis soluções. E, sem dúvida nenhuma, cada vez mais urgente que se adote. Agora, só a legislação por si só não vai ser suficiente, é preciso fiscalizar. E aí vai entrar uma outra questão, como é que a gente acompanha? Qual vai ser a sanção, por exemplo, para um político que faça isso? Ele tem que perder. Você falou em punição, eu ia perguntar justamente isso. Quais são as sanções que existem hoje para aquela pessoa ou para o grupo de pessoas que promovem, que fazem deepfake, que fazem fake news, usam isso nas eleições para manipular resultado eleitoral? Tem punição? É crime? Que tipo de crime, que pena que tem, se for crime? Na resolução do TSE, quer dizer, o TSE tem um poder normativo, um poder administrativo, né? Ele não tem a capacidade de definir novos tipos criminais, né? E aí tem a consequência a prisão. Mas entra aí, por exemplo, a perda de candidatura, porque é uma espécie de um abuso de poder de comunicação, né? Tem, por exemplo, o abuso de poder econômico nas eleições. Então, esse candidato, ele perde a sua vaga. Isso é o mínimo. Agora, esse é um ponto fundamental. Eu acho que a legislação criminal ela ainda não está adequada para os crimes cibernéticos.
Então, por exemplo, uma pessoa que se valha de deepfake e outras coisas para vender produtos falsos, ele vai ser enquadrado ali em estelionato, algo desse tipo. Mas é muito mais grave você fazer isso pelos meios digitais. A gente tem, por exemplo, uma lei que foi denominada Lei Carolina Dickmann, que é dessa atriz, né, famosa, que teve os seus dispositivos, computadores invadidos, e ali alguém foi e roubou as fotos íntimas dela e depois fez uma espécie de uma extorsão para receber um dinheiro em troca. Então, é uma lei muito específica, né, de invasão de dispositivos eletrônicos, mas é necessário avançar a legislação, é preciso ter consequências criminais para esse tipo de conduta que utiliza deepfake para difamar uma pessoa, e não meramente, né, porque uma coisa é você difamar com palavra, botando o teu rosto ali, uma calúnia, uma injúria. Outra coisa é fazer isso no ambiente digital. Então é preciso ter consequências mais claras, criminais, no âmbito das eleições, né, isso implicar a perda do mandato, ou se for candidato ainda, ele ser afastado da disputa, e se já tiver sido eleito, isso deve implicar a perda do mandato, consequências civis também, de responsabilidade pecuniária, porque o dano reputacional que você gera a um terceiro, isso deve ser ressarcido. Então, estou alinhado com o teu pensamento, Mauro. Eu acho que é necessário avançar. O que a gente tem ainda é tímido, né? E está, no âmbito eleitoral, amparado numa resolução. Me parece que seria mais adequado avançar com uma legislação própria do tema. Sem dúvida. E eu concordo com você. Eu acho que, se não avançar na legislação criminal, quer dizer, não basta o cara que é candidato perder o mandato, ele tem que responder criminalmente por aquilo, porque ele está cometendo um crime, no mínimo um estelionato, né? Está mentindo para as pessoas, enganando as pessoas, enfim, fazendo com que as pessoas mudem ou formem opinião com base em fatos que não são reais. Então, na minha visão, é um crime. E se não avançar nesse aspecto, eu acho que sem dúvida nenhuma, a legislação eleitoral é que está mais avançada mas ainda limitada, porque não tem competência para definir isso como crime, né? né? Então, assim, se não avançar nesse tema, e na área de indenização também, quer dizer, que a pessoa ser responsabilizada civilmente e pesado, né? Porque você falou uma coisa certa. Uma coisa é o cara, de cara limpa, vir ali, fazer uma denúncia, uma acusação, ainda que seja falsa, e depois responder por isso, ele vai responder. Mas já existe lei para isso, né? Calúnia, difamação, etc. Você tem como punir o cara criminalmente, civilmente, né? Exigir reparação. Mas na maioria das coisas da internet hoje, você não tem como fazer isso, né? Então, e ele se vale ali de uma milícia, né? De terceiros, então isso se perde nessa uma manobra. Eu queria falar de uma outra coisa que eu acho que é muito importante, e isso é interesse das agências de publicidade, dos veículos de comunicação, e deveria ser de interesse das Big Techs. Não é, porque as Big Techs recebem muito dinheiro, ganham muito dinheiro com esse processo comercial, né, das notícias falsas, das vendas, do comércio digital. Então, não está muito preocupado se aquele produto é verdadeiro, se é falso, se é um produto que faz mal para a saúde, que não está regulamentado, enfim, autorizado pela Anvisa. Isso acaba sendo tratado de uma forma como se fosse algo absolutamente normal, independente das consequências daquele material veiculado. Essa é uma situação. E eu queria saber o seguinte: nós carecemos, me parece, de educação midiática, né? Nós precisamos aprender e conscientizar não só os eleitores, nos casos da deepfake, mas os consumidores, as pessoas de uma maneira geral,
precisam saber discernir o que é. Porque, assim, eu não vejo uma arma, enquanto não se regulamentar isso de uma forma muito dura, que não seja a conscientização. Como é que você vê essa questão da educação digital? Concordo, né, e acho que são medidas complementares, né? A regulação sem conscientização não funciona. Eu acho que o próprio modelo de educação nosso, né, de pedagogia, ele tem que avançar, porque hoje, né, a informação está disponível. E o grande desafio nosso é saber discernir o que é falso, o que é verdadeiro, ter senso crítico, né? Como a gente mencionou, o caso do deepfake, hoje cada vez mais vai ser difícil discernir um vídeo verdadeiro de um falso pela mera imagem. Então é necessário ter contexto, ligar os pontos. Então é preciso investir nesse letramento, nessa pedagogia, nessa conscientização, sem dúvida nenhuma, desde, né, do jovem, da criança que está na escola, até mesmo quem já concluiu os estudos. Essa tem que ser a tônica. Mal comparando, eu acho que dá para a gente fazer um paralelo aí com o tabagismo, né? O que era status, né? A questão do cigarro, né? Os jovens e tudo mais. Boa lembrança. A gente viu o dano que isso trazia à saúde, para a coletividade em geral, então foi necessário adotar uma série de medidas, desde a vedação da publicidade, proibição aqui pelo menos na cidade de São Paulo, né, em bares, restaurantes, e obviamente isso teve uma resistência. Eu acho que as pessoas precisam desenvolver essa consciência, né, da questão do uso das redes sociais, pessoas vulneráveis, né. Hoje esse tema das crianças e dos adolescentes, né, acessando determinados conteúdos, você tem quadrilhas, pessoas mal intencionadas ali, né, estimulando violência, esse tipo de coisa. Então são medidas que são complementares, e eu acho que é necessário pensar em políticas públicas para desenvolver essa educação, essa consciência. Sem dúvida. Gente, infelizmente, nosso tempo se exauriu, e eu queria continuar conversando aqui com o Otávio, porque esse assunto tem muitas coisas que são relevantes. Eu vou já ver a agenda e voltar a essa conversa. E antes de terminar, eu queria que você me dissesse o seguinte: eu não tenho dúvida nenhuma que este livro é super importante para quem trabalha na área de comunicação, seja o jornalista, o publicitário, o apresentador, enfim, e quem trabalha na área do direito, obviamente, né? Eu queria saber o seguinte: como é que as pessoas acessam o livro? Eu tive o privilégio de ganhar, com dedicatória e tudo, né, o livro do Otávio. Do Otávio, que ele é o coautor, né, junto com o João Roberto Vieira da Costa, Oscar Kita. E eu queria saber como é que encontra nas livrarias, aonde que se encontra, na internet, dá para comprar, como que é? Aliás, essa é a vantagem de ter amigos assim generosos, né? E esse livro também, muito do que está aí, eu devo dizer que aprendi com o Mauro, que é um dos maiores especialistas no tema da comunicação pública, até já com posições de destaque aí na pasta de comunicação do governo do estado de Mato Grosso. Mas, Mauro, quem tiver interessado no livro, ele foi publicado pela editora Forense, está disponível para aquisição na Amazon e em diversas livrarias pelo Brasil, né? Ali é um pouco o que a gente procura trazer, são as bases teóricas, mas também as boas práticas, né? Então, tem especialistas aí na parte jurídica, na parte de criação mesmo. Tem um texto super interessante do Thomas, que ele aborda como a inteligência artificial impactou os departamentos de criação das agências, né? E a comunicação de interesse público, a gente mencionou aqui a questão do combate ao tabagismo, campanhas históricas. Então, quem tiver interesse, está disponível na Amazon, outras plataformas, na própria plataforma do Grupo GEM, que é a editora, e também em livrarias pelo Brasil. Querido Otávio, muitíssimo obrigado por essa possibilidade dessa conversa, né?
a gente vai ter que ficar por aqui, o tempo já foi. E eu agradeço muito a você que nos acompanha até agora. Siga a nossa entrevista não só na TV Pantanal, mas no canal Nossa República do YouTube. Vai estar disponível já, né, para você assistir novamente, ver, anotar pontos que são interessantes, que possam te ajudar. E até a próxima semana com uma nova entrevista, uma outra entrevista tão importante como foi esta com Otávio Venturini. Até a próxima semana. Fiquem com Deus.